Aqui algumas mulheres, você sabia que pode engravidar e não sentir nenhum sintoma durante a gestação? Não sente, é verdade. O fato de não saber que está grávida faz com que ela, de repente, não procure o acompanhamento médico. E isso pode pôr em risco a vida dela e, pior, a vida da criança. Acompanha comigo agora esse VT, depois a gente vai conversar mais. A chamada gravidez silenciosa está sendo cada vez mais comentada. São casos em que as mulheres descobrem que estão grávidas pouco tempo antes do parto. Mas será que isso é realmente possível? Será que é possível descobrir a gravidez assim? Apesar de ser algo incomum, isso de fato acontece. O problema é que algumas mulheres podem ter sangramentos durante a gravidez ou alguma irregularidade menstrual. Isto certamente contribui para dificultar a identificação da gravidez, já que um dos primeiros sinais da gravidez é relacionado ao atraso menstrual. Outras mulheres podem ter algum problema psicológico que dificulta o reconhecimento ou mesmo a aceitação da gravidez. Apesar de dar à luz sem perceber que estava grávida, isso não impede essas mulheres de serem excelentes mães. O assunto pode parecer complexo, mas é real. Acompanhe agora o nosso bate-papo e saiba mais sobre a gravidez silenciosa. Olha, para falar sobre esse assunto, eu vou receber aqui a doutora Albertina Duarte Takeuchi, que é ginecologista e obstetra. A doutora Albertina, infelizmente, não pôde estar conosco aqui, aliás, presencialmente, mas ela está conosco através do Zoom. E eu recebo a senhora com muita alegria. Muito obrigado, doutora Albertina, seja bem-vinda. E eu recebo esse convite com muita felicidade, porque é muito atual. E aí eu queria repensar com vocês a importância do pré-natal. Quer dizer, o fato de ter uma gravidez silenciosa, ela não silencia os riscos. Porque, por exemplo, nós temos várias situações que podem ser prevenidas até os 3 meses de gravidez. Hoje nós temos um aumento de sífilis no Brasil. Isso está tendo uma tragédia que vai dar problemas no feto, malformações cerebrais, ósseas. Então, quando nós descobrimos essa situação nos 4 primeiros meses, até 20 semanas, é possível tratar. O tratamento de sífilis é uma coisa muito simples e que vai evitar tragédias. Então, o fato de você, por exemplo, não saber que está diabética, porque a diabetes se manifesta por 24 semanas. Então, é possível fazer uma dieta. Anemia, que pode acontecer, e aí a pressão alta. Então, o Brasil tem mortalidade materna parecida com a África, e que a gente não está conseguindo reduzir nesses últimos 20 anos. Isto, apesar de nós termos o SUS, de termos uma grande qualidade de pré-natal. Então, eu vou dizer 2 faixas, para mim, preocupantes. Quem tem menos de 15 anos, menos de 15, olha que coisa, que às vezes descobre. A menina que tem menstruação com 13, 14 anos, eu já fiz parto de menina de 10 anos, de 12 anos. Então, o que acontece? Ela fala, minha menstruação está me dando atrapalhada, porque era atrapalhada. Ou 14, ou às vezes de 16 também. Então, ela vai vir, ela vai chegar. Então, ela chega já com o neném nascendo. E nós temos uma situação muito importante. Os números que eu vou dar agora, acho que não foram divulgados tanto assim na mídia, mas a gravidez com mais de 50 anos está aumentando no Brasil. É verdade. Então, nós temos, por exemplo, se a gente for ver nos anos 2000, nós tínhamos 55, nos anos 2000, nós tínhamos 4.600 mulheres que tinham filhos de 45 a 49 anos. Elas falam, já estão na menopausa. Sim. Nos anos 2020, nós tivemos 5.600. E nós tivemos mulheres, inclusive, de 50 a 54 anos, 93. E depois, quando a gente vai para 2020, esse número aumenta. Então, nós temos uma gravidez aumentando nesses extremos
com mais de 50 anos. Então a mulher fala, eu estou na menopausa. Às vezes tem paciente que chega para mim e diz, doutora, eu já estou com 48 anos, eu entrei na menopausa, eu estou sentindo tudo, estou engordando, olha minha barriga, estou cansada. Aí eu digo, olha, a menopausa vai chorar daqui a 3 meses. Né? Mas, veja, então, a gravidez silenciosa é uma situação de desconhecimento do seu corpo. É verdade. Muitas vezes uma negação, né? Muitas vezes a menina adolescente nega. Às vezes até a mulher que está com uma relação ruim com o marido e diz, é impossível estar grávida. Mas... E aí ela engravida. Doutora, a gravidez, ela traz grandes transformações hormonais, físicas, fisiológicas, a barriga, que é aquilo que é mais evidente. Como ela pode ser silenciosa dessa forma? Ou ela é só silenciosa no início? Na verdade, ela não é silenciosa, porque a primeira coisa, antes da barriga, é a mama. É verdade. Então, a primeira coisa, eu diria assim, se você me pergunta, o que rompe o silêncio na gravidez? É a mama. A mama da mulher mostra diferenças, ela cresce. Acontece que algumas mulheres na menopausa, elas aumentam o peso e a mama também aumenta. Então elas falam, é porque eu estou na menopausa. Mas a mama da menopausa é uma mama mais gordurosa. E a mama da gravidez é uma mama que até a auréola aumenta e tudo. Sei. Então, a barriga aumentar não quer dizer muita coisa, porque às vezes a mulher da pandemia, eu agora estou pegando casos incríveis, porque a pandemia as pessoas falavam, eu comi demais, né? Então está chegando mulher com 4 meses de gravidez, que não sabia que estava grávida. Então, a minha alerta a menstruação começou a atrapalhar, seja em qualquer idade, você tem que fazer um teste de gravidez. Tem que fazer. É um teste que seria importante. Qualquer idade. Doutora, a gente vai acompanhar agora um depoimento de uma jovem que passou pela gravidez silenciosa. Veja esse relato, doutora, olha aí. De tantas pessoas falarem na minha cabeça, você tá grávida, você tá grávida, você tá grávida. Eu acabei fazendo um teste de gravidez e deu positivo. E aí que foi o desespero que eu tive muito grande. Porque como que eu estou grávida se eu estou menstruando? Então assim, o que acontece? Eu não tive sintomas, eu não tive enjoo, eu não tive dor nos seios. Tem gente que fala que sente muita dor no bico dos seios. Eu não tive, como é que fala? Deixa eu ver outros sintomas aparentes que a gente consegue identificar. Fome e sono eu tinha muito. E eu não sentia nada, sabe? Barriga, não sentia cólica, não sentia nada. Tava normal, minha vida estava normal. Eu ia trabalhar tranquilamente, voltava, dormia e vivia minha vida tranquilamente. Eu não tinha sintomas de gravidez. Então, eu não desconfiei. Quando eu fiz uma ultrassom para saber por quê, né? Quando eu fiz o teste que deu positivo, eu já marquei uma consulta logo com o ginecologista e aí eu fiz uma ultrassom e lá constatou que eu estava grávida de 5 meses. Mas aí eu perguntei pra médica, mas como que eu tô grávida há tanto tempo e tô sangrando? Ela falou, como que é o sangramento? Eu falei, o sangramento, ele é bem pouquinho, ele vem assim, só uma borrinha, mas ele vem todo mês. Ela falou que poderia ser algum vasinho que tinha se rompido, poderia ser alguma coisa assim, restinhos de... Poderia ser meu útero limpando. Então essa foi a explicação que eu tive sobre o sangramento na minha gravidez. Ô doutora, olha que coisa, tem possibilidade da mulher engravidar mesmo estando menstruada? Olha, esse depoimento da Leila, parabéns, Leila, ela definiu. O que acontece? Na verdade, a menstruação não é igual. Certo. A menstruação não é igual, ela é menor, às vezes até mais. Se a mulher tiver um mioma, no caso da adolescente, dá para perceber que ela é jovem, então ela teve a menstruação menor. Ela não é igual. Então, na gravidez, nós podemos ter perda de sangue, até cíclica, mas não é igual. Ela é bem menor. Isso mostra que, às vezes, pode ter um descolamento do nenê lá dentro e o nenê pode sofrer.
essa paciente que vem tendo esse sangramento tem risco de neném prematuro, porque a placenta não está bem inserida. Isso vai correr risco para o bebê com peso baixo e para essa paciente também que pode ter placenta baixa. Então, ela entra em trabalho de parto e pode ter hemorragia. A hemorragia é uma das causas de morte materna. Então, lembra, gravidez silenciosa, eu disse que pode ter pressão alta, a pessoa não saber, mas isso é uma das grandes causas de morte. Mas a hemorragia, durante a gravidez e pós-parto, também pode ser, porque a placenta pode estar baixa. Então, ela entra em trabalho de parto e tem um grande sangramento. Isso significa uma urgência. Então, e há mulheres que abortam na gravidez. Quer dizer, ela tem um sangramento, ela fala, eu não tenho nada, eu não estou sentindo. E, de repente, chega abortando. Quer dizer, não é só nascendo, abortando também. Às vezes abortam e ficam com restos. Eu já atendi meninas, porque a minha especialidade é eu trabalho muito com gravidez na adolescência. Sim. Então, já tive adolescentes que tinham perdas, eu tive uma grande hemorragia, e só que ficaram com restos dentro do útero. Isso pode dar infecções. Então, a gravidez silenciosa, ela silencia os riscos. Ela não é silenciosa, ela silencia os riscos. E nós estamos aqui num programa de utilidade pública para alertar os riscos. Isso mesmo. Eu achei ótimo só ter falado, porque não é silenciosa. Isso é muito interessante, inteligente. Ela silencia os riscos, porque a gravidez ela está ali acontecendo. Eu acho importante isso, senhora, como profissional da saúde, né? E como alguém que trabalha com isso, falar, a gente consegue perceber. E depois tem uma outra coisa, a pessoa consegue perceber o seu corpo e sabe se ela tem uma vida sexual ativa. Ela precisa pensar nas possibilidades. Agora, é muito importante que a gente lembre, que como a senhora chamou a atenção, no início, ou seja, na adolescência e também na vida mais, ou seja, mais nos extremos, que a pessoa precisa estar atenta. Agora, existe... eu não sei se, de repente, existe alguma forma de você perceber que está grávida, além desses sintomas, se não pelo testezinho da coisa, ou a consulta ginecologista, que é uma coisa que a mulher deve fazer todo ano, né? Olha, eu achei importante que, você vê, muitas mulheres da periferia, muitas mulheres de várias... Hoje, o acesso, né, ele é grande. Então, o teste de gravidez realmente é relativamente barato. Eu não estou dizendo que ele deve ser consumido, mas é um teste. E é muito interessante que às vezes eu tenho adolescente que diz para mim assim, eu trabalho no Hospital das Clínicas, né? Ontem, quarta-feira, é um dia de ambulatório. E foi muito interessante, aliás, muito assim, alertar aqui para todo mundo que me ouve, que o programa voltou, o Hospital das Clínicas, a atender, porque teve a pandemia, parou. Então, agora, todas as meninas que têm matrícula até 24 anos, quarta-feira à tarde, nós temos. E também na casa do adolescente. Então, às vezes chega, né, adolescente fala assim, olha, eu estava assim com a minha menstruação bagunçada, mas eu vi algumas dizendo, tomei a pílula no dia seguinte, então me disseram que tomando a pílula no dia seguinte bagunça a minha menstruação. Outros disseram, eu tive uma relação, mas foi bem incompleta, nem foi completa, né? Então, essas situações, aí a amiga diz assim, oi, eu também aconteceu, eu conheço alguém, né? Sempre alguém conhece alguém. Compra o teste, como falaram, compra o teste. Aí vem o teste acontece, você está grávida com 5 meses. Então, todas as situações de prevenção de inflamações, de infecções, já foram silenciadas, não tem mais tempo. Então, com 5 meses, dá para começar a descobrir o tratamento para pressão alta, para diabetes, para infecções urinárias, porque às vezes a paciente fala, eu não tive vontade de comer. Então, aquela ideia de comer por 2 não é todo mundo. A Leila trabalhava, então hoje todo mundo tem a sua vida, né? Faz exercício. Eu tenho adolescente minha que escalava, fazia, sabe aquela escala? Sim. Aí ela disse assim, doutora, eu estou descobrindo que eu estou bem mais fraca, não consigo escalar como eu escalava.
Mas eu olhei a barriga dela estava grande. A imagem corporal da mulher, às vezes, é diferente da do profissional. Então, a minha alerta é, você está tendo vida sexual, mesmo que, às vezes, né? E você conhece seu corpo. Anota, hoje tem tanto aplicativo, adolescente adora aplicativo, mas se você não é do tempo dos aplicativos, anota, sabe como o gás vai chegar, né? Não tem aquilo, o dia do gás, do meu tempo antigo tinha, aí anota, a menstruação deve chegar na primeira semana do mês, né? E aí não chegou. Você tem 55 anos, veja, eu estou dizendo aqui que, só para você lembrar, que nos anos 2020, nós tivemos 34 mulheres que engravidaram com mais de 55 anos. A Cláudia Raia, não foi? Cláudia Raia, ela engravidou agora. Não, mas eu estou dizendo que 2020 que nasceram, que foram mães, não é que engravidaram. Antes dela. É verdade. E se a gente for ver nos anos 2020, então praticamente aumentou, quase dobrou o número de mulheres. Agora, mais de por que esticou tanto essa faixa aí das mulheres engravidando mais tarde também? O que é tecnologia, medicamento, vida? Por que isso, doutora? Olha, eu estou dizendo uma coisa que é muito interessante, porque, claro, por exemplo, se você pega 2020, por exemplo, que foi um boom de gravidez com mais de 55 anos, mas foi na região sudeste. Sudeste tivemos 17 mulheres, que tem uma tecnologia, mas 10 foram no Nordeste. É verdade. Então, que não foi tecnologia. Não então, foi. o que acontece? É possível. O último óvulo da caixinha, nós temos 5 mil óvulos. Sim. O último óvulo Tá lá guardadinho. encontrou. Silenciosamente, fui lá e engravidou. Eu adorei isso. O nome, gravidez silenciosa, quem fez a pauta do programa, olha, tá de parabéns. Eu vou dar até nas minhas aulas. Eu agora tenho o Congresso da Surgia, que vai ser agora, já estou mandando propaganda, vai ser 18, 19, Surgia Sociedade de Ginecologia da Infância e da Adolescência. Da minha aula, eu vou pedir permissão para falar de gravidez silenciosa. Olha aí, tá vendo que beleza? Eu vou falar de gravidez da adolescência, diminuição da gravidez, que São Paulo reduziu, no Brasil reduziu, mas São Paulo reduziu mais. Sei. Então eu vou pedir licença, se eu posso dizer, cuidado com o silêncio dos riscos. Eu adorei esse tema. Se você me autoriza. Claro, com certeza. Doutora, a senhora é ótima, viu, primeiro, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu queria, tem um outro lado, a gente já está quase, eu não quero também tirar todo o tempo da senhora, tem um outro lado, não da gravidez silenciosa, mas daquela gravidez imaginária também. Tem pessoas que cismam que estão grávidas também, não existe isso? Olha, é tão forte isso, porque se você pensar, até nos mamíferos, né? Muitas mulheres às vezes falam, tem até os bichinhos, né? Mas nos cães, né? Nos cachorros, que às vezes a dona está grávida e o cão, o melhor amigo, né? Do homem, também engravida. Agora, a gravidez silenciosa, imaginária, é muito dolorosa. É muito dolorosa. Eu tinha uma paciente que fazia ultrassom e ela tinha gases, né? Eram gases. E o intestino dela era gases, ela não comia direito e tudo. E ela chegava para mim e falava, doutora, o neném está atrás do intestino. Então, isso é uma doença, né? Que é uma doença silenciosa, porque é um imaginário muito doloroso, porque a gente fala muito do risco físico, mas o risco psicológico é muito doloroso. É verdade. Então, principalmente aquelas mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem, às vezes a irmã que não queria e que fala, eu nem quero, aí engravida. Ela quer engravidar, então isso pode ser uma gravidez imaginária. Então, a gravidez imaginária, principalmente quando os relacionamentos estão conturbados, ou quando o desejo é muito grande. Então, esse é um silêncio de dor. Eu não acho silenciosa, eu acho silêncio de dor, porque não tem bebê. Eu tinha muito tempo
do pronto-socorro do HC, e eu dava plantão, dei sábado, domingo, mas dava terça. Eu tinha uma mulher com 38 anos que toda terça-feira vinha dizer para mim, doutora, vê como é que está o coraçãozinho do meu bebê. Ah, meu Deus. Não tinha coração. Ah, meu Deus, que coisa. Que coisa. Então, acho que doloroso é o silêncio dessa dor dessa mulher que quer ser mãe, né? É verdade, esse desejo. Doutor, o Rodolfo tinha uma pergunta, eu não sei, ele falou, eu não entendi muito. Mas... isso é sobre negar. É uma pergunta que chegou aqui, olha, é o seguinte, é sobre a questão da negação. A mulher que está grávida, ela passa por um período de negação, de dizer que não está grávida, mesmo estando, ela passa. Isso acontece, doutora? Então, é muito importante que não são todas as mulheres que querem estar grávidas. Só que elas têm medo de dizer. Elas dizem muitas vezes para mim. Porque fica aquilo, você está grávida, vamos fazer chá de revelação. Agora, em todas as classes sociais, está se fazendo chá de revelação. Coisa mais na mídia, os artistas. É verdade. E a mulher não quer. Ela diz assim para mim, não me acostumei ainda. Como é que eu faço? Esse silêncio tem que ser respeitado. É esse silêncio que ninguém respeita. É verdade. Então, eu tenho mais de 40 anos de formada e eu nunca disse, você está grávida, parabéns. Eu digo assim, você está grávida, o que você está sentindo? Conta para mim. Conta para mim. E ela começa a chorar muitas vezes e diz assim, doutora, está todo mundo contente, a minha mãe está pulando, a minha sogra que é um neto, não sei quem que é um bisneto, o meu marido, mas eu não estou preparada. Que coisa, olha que coisa. O que eu faço, doutora? Eu abraço essa mulher. Olha que bonito, muito bonito. Doutora, digo, muito bonito. Vamos esperar um tempo, vamos dar o seu tempo. Eu não quero contar para ninguém. Mas não conta. Conta para você primeiro. Essa cobrança daquela mulher que não tem filhos e aquela cobrança das pessoas que querem mandar na vida dos outros. É verdade. Não quer dizer que ela não vai ser boa mãe. Ela vai ser boa mãe. Mas dá um tempo dessa mulher. Vamos dar um tempo dela. Vamos respeitar esse tempo dessa mulher. Doutora, a senhora é fabulosa, que maravilha! Eu queria ficar conversando o dia inteiro com a senhora. Eu quero agradecer, muito obrigado, viu? Que esclarecimento, que coisa maravilhosa trazer isso para o Brasil inteiro. Parabéns mesmo. Quero agradecer muito, atenção, eu vou pedir vocês que sigam a doutora Albertina no Instagram. Atenção, o Instagram é @doutora Albertina Duarte Takeuchi, doutora DRA Albertina Duarte Takeuchi, isso no Instagram. E também você pode se inscrever no canal dela, no canal ali, doutora Albertina Duarte Takeuchi, no canal ali do YouTube. Doutora Albertina, muito obrigado, a gente agradece. E obrigado, a senhora dispôs do tempo da senhora, a senhora está no consultório, eu tô vendo aí, parou tudo para nos atender. Muito obrigado, viu? Eu estou com uma paciente em trabalho de parto, que eu vou vê-la, e estou com duas internadas. Mas eu falei para elas, vi que elas estavam bem, me arrumei, e agora eu vou voltar para o hospital. Agora, a gente podia fazer uma série, essa gravidez silenciosa já está ótima. Nós podíamos pensar numa série de coisas. Vou falar com o Rodolfo, silêncio. O diretor do programa, estou falando com ele está concordando, a gente vai fazer uma série para a senhora vir. Mas eu quero que a senhora venha aqui, que aí que vai ser bom. Que aí a gente vem cá. Não, eu quero ir também. Toma café. Eu quero ir também. Vem aqui. Aí eu vou aí. Tá aí bom? Eu vou ficar mais bonita aí. Mas não tem jeito. Mais bonita não tem jeito. Obrigado, doutor. A maquiagem de você, que é ótima. Aí eu vou ficar super bem. Vou falar, nossa, eu também. Ótimo, vai ser ótimo. Obrigado, doutora. Muito obrigado.